Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência dos nossos estudos, lição extra, vamos falar sobre o segundo amigo de Jó, Bildade. Continuação da primeira parte, que está no YouTube, vamos nós com o assunto da lição. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É isso que Bildade vai trazer para acusar Jó. O sofrimento é por causa do pecado que Jó está escondendo. Então, quando nós lemos capítulo 8 de Jó, que nós estamos estudando verso por verso, veja, Jó capítulo 8, versículo 4. Se os teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. São ataques terríveis, não só a Jó, mas também a sua família. E esse ataque a gente percebe com clareza que há um inimigo por trás da mensagem proferida pelos amigos de Jó. A gente vê que o Bildade é o segundo amigo que vai acusá-lo totalmente de uma forma brutal. E veja o que é que Bildade ele vai falar. Capítulo 8, versículo 11. A gente está estudando Jó capítulo 8. Olha o verso 11. Porventura sobe o junco sem lodo? Porventura sobe o junco sem lodo? Então, como é que Jó, sendo rico, dentro da perspectiva de Bildade, muito inteligente, cientista da época, conhecendo muitas coisas da natureza, ele vai falar da água do junco, e ele diz o seguinte: como é que pode alguém ficar rico sem sujeira, sem corrupção? Então, ele está mostrando exatamente que Jó cresceu porque era uma pessoa, embora que se diga reto, justo, sincero e temente a Deus, mas Jó estava crescendo por causa que ele estava com maracutaia. É isto que ele está acusando a Jó. Veja, Bildade não acreditava que uma pessoa poderia chegar a ser poderoso como Jó, só por ser sincero, por ser reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Havia um problema em Jó, isto entre aspas, na mente de Bildade, que o acusava Jó, porque ele tinha a teologia do sofrimento através do pecado. E quando as pessoas sabem muito bem no dia a dia, as pessoas que têm verdadeiramente aptidão para crescer, muitos estão dizendo, é porque está roubando. Vem sempre as acusações, meus irmãos. Isto não é só do tempo de Bildade. Se um pastor ele compra uma roupa nova e sapato novo, as pessoas vão dizer, ó, tem alguma coisa por trás aí. Sempre vão colocar suas maracutaias. Mas ninguém diz que aquela pessoa, o pastor ou aquele irmão, tem capacidade ou tem a bênção de Deus e que fez ele crescer. Sempre acusará estes Bildades atuais. Os amigos de Jó sempre estão procurando razões porque a pessoa cresceu. Também estudou nos Estados Unidos, também estudou na academia, também estudou nas aulas extras. Sempre eles vão colocar as suas maracutaias para tentar empobrecer a pessoa. Agora veja, nós estamos estudando sobre Bildade, o segundo amigo de Jó. Ele vem com vários modelos de chantagem e também de acusação. E veja aqui uma espetada de Bildade, quando ele vai falar do junco. Pode o junco crescer sem lodo? Ou pode o papiro crescer sem a água?
Então ele usa muita sutileza, a fim de levar Jó a ficar mais doente do que está. Então, sutilezas de acusações. As pessoas não quererão, muitas das vezes, quando a gente vê no atual, na vida odierna, elas não vão aceitar, elas não vão reconhecer que as nossas posses foi por causa das nossas habilidades, foi porque a bênção de Deus está sobre mim, sobre você, sobre nós. Se um pastor assume uma igreja e tem sucesso, muitos vão dizer, também foi até aos Estados Unidos, também ele entrou numa escola teológica, é isto que eles procuram, uma razão a fim de acusar. Eles nunca vão dizer que é fiel, nunca vai dizer que ele é justo, ele serve a Deus, Deus está com ele. Eles nunca vão dizer isto por causa da soberba, eles não aceitam, é o ciúme. É o que o diabo tem, presunção. As pessoas vão procurar razões, porque foi tirado isto ou aquilo de alguém, de você ou de nós. Por que foi tirado isto de você? Eles procuram a razão. Mas nunca eles vão se importar com isto. Agora veja isso na Bíblia, nós temos vários livros na Bíblia, e entre eles, vamos citar aqui Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares, que são 4 livros que nós temos que dar valor. Quando eu digo temos que dar valor, é dar mais valor, isto é, ler mais estes livros. Aí nós temos o livro de Jó, também incluído entre esses 4 que eu falei, mais 5. Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadanada sem água? Aí continua aí, ó. Veja aí. É como a Vitória Régia. Já viu aquelas Vitória Régia dentro do lago? Ela só funciona, ela só se cria, ela só cresce se houver água. Isto é, se houver uma facilidade. Sem água ela não cresce. E Bildade vai usar argumentos dentro da natureza para acusar Jó. E ele está dizendo que Jó cresceu porque havia facilidade. Então, atualmente, por exemplo, um pastor que assuma uma igreja, eles vão sempre encontrar uma razão para acusar o pastor. E vão dizer, também o pastor anterior, ele fez tudo, deixou tudo prontinho. E este aí está só roubando. Eles vão sempre dizer alguma coisa, é terrível, irmão, os Bildades da atualidade. Por isso ele está aí, crescendo. Pelo jeito, Bildade gostava da floresta, da fauna, porque a linguagem dele é toda de um profundo conhecedor de da flora e da fauna. Ele era um cientista, na verdade, porque a linguagem que ele trata dos assuntos e fala com Jó é científica. Jó capítulo 8, versículo 12. Chegamos no verso 12. Estando ainda na sua verdura, olha, verdura, e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Isto significa que não se usarem você, se o Jó não for usado por Deus, se alguém na igreja não for usado por Deus, ela vai embirrar e vai sair. É uma acusação a Jó, porque Jó era muito importante, porque ele não foi usado na sua capacidade, então Jó vai se embirrar e Jó vai secar. A acusação dele é grave, porque Jó não fez isto. Jó se levanta de madrugada para adorar a Deus. Aleluia. Versículo 13, vamos lá? Assim, as veredas de todos quantos se esquecem de Deus e esperam, e a esperança do hipócrita perecerá.
Veja a acusação violenta, muito mais violento do que Elifaz. Se Elifaz estava endemoniado, Bildade estava sendo usado. Veja, que ele diz que Jó é hipócrita, no versículo 13, e a esperança do hipócrita perecerá. Outra acusação, que Jó se esqueceu de Deus. Veja aí, as veredas de todo quanto se esquece de Deus. Versículo 13 ainda, ó. E a esperança do hipócrita perecerá. Então, acusando Jó de que ele esqueceu de Deus, ele está dizendo que Jó cresceu na corrupção e que Jó cresceu porque tinha facilidade. Verso 14 de Jó, capítulo 8. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia da aranha. O que era a teia da aranha na cabeça de Bildade? Bildade é muito inteligente. A gente tem que ver que a capacidade do mundo das trevas utiliza, dependentemente da astúcia, as capacidades mentais daquela pessoa. E veja que a teia de aranha, o que significa isto na cabeça de Bildade? Porque ele usa estas comparações. Pense bem, como uma teia de aranha, ela aparece, né? Ela aparece aqui, ali, você tem que ir lá fazer a limpeza. Então, ele está mostrando, veja, mais uma vez, repetindo, pense bem, como uma teia de aranha aparece de uma vez ou de uma hora para outra, a aranha faz a teia e descansa. Então, de noite ela sai para pegar os insetos que estão já grudados na teia. Com o que ele está comparando a Jó? Onde é que está escrito isto? Veja o texto de Jó 8 e 14. Leve isto aí para a sala de aula. Veja, a sua confiança será como a teia de aranha. Então, por que ele compara isto a Jó? Uma aranha, Veja, a uma aranha, Jó foi comparado. Ele foi o Bildade, aquele camarada, quem mais ofendeu a Jó. E com cada frase que ele ia dizendo, veja, como junco sujo, chamou Jó de impuro. As palavras dele foram pesadas e as mais pesadas do que as mesmas que ele faz, embora viessem sendo parecidas, com a diferença de que Elifaz estava com aquele problema do espírito endemoniado, mas mesmo assim, aí esse Bildade utiliza a acusação, mas Deus verterá estas acusações em profecia. Mas Bildade, cada palavra que sai da sua boca é uma lança. Chamou Jó de aranha. Ele estava dizendo que Jó se armou. A aranha não se arma para pegar a presa. Então veio alguém e tirou. E ficou frustrado. Então, meus amados, veja. Mais um texto que vocês vão ver lá para o versículo 21, 22. Ok? Aqui está dizendo que Jó não tem nenhuma segurança. Que tudo que ele está fazendo pode secar. Isto não é verdade, pois estava muito seguro porque servia a um Deus forte e verdadeiro e a Bíblia diz que Deus era com ele. Então é uma característica muito comum entre estes amigos, quando nós estamos estudando agora, é que eles têm autoridade. Eles não têm autoridade para acusar Jó, para dar sentença final, negativa a respeito de Jó. Então, podem dizer tudo o que eles quiserem dizer contra o Jó, ou esses Bildade dizerem contra mim, contra você. Mas a última palavra é uma profecia que sai da boca do meu e do nosso Deus e do teu Deus. Então, Bildade está dizendo que tudo aquilo que ele falou, todas as acusações, chamando de sujo, de corrupto, de aranha, de hipócrita, terrível, né, esse Bildade?
que vive em água, facilidade, que Jó morreria e não deixaria nenhuma marca, porque quando se planta na terra e arranca, fica o buraco, mas a água não se deixa marca. Mas Deus viu que era tão pesado o que ele estava dizendo, esse tal de Bildade, que Deus interveio, porque é Deus quem controla até o diabo. Imagine Bildade. Deus controlou a boca de Bildade. Deus controla tudo. Viu? Glória a Deus. Deus controla tudo. Versículo 21 e 22. Até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Glória a Deus. Aí então a mesma pessoa que vai te acusar, o Bildade, que acusou Jó, Deus vai usar esta pessoa. E é a mesma pessoa que jogou pedra. Deus vai tirar essas acusações e ela vai se tornar uma verdadeira profecia em teu favor. E o inimigo será envergonhado. Aleluia. Então, Jó respondeu ao Senhor. Agora nós estamos lá em Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Ok? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Veja, Deus pode todas as coisas. É Ele quem pensa, é Ele quem projeta. Todo tempo ele foi acusado, o Jó. O chamaram de aranha, a raiz de água que não deixa marca, chamaram de hipócrita, e Jó segurou tudo isto. E no último capítulo ele declara: bem sei, glória a Deus, que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó estava cansado de tanta besteira dos seus amigos, da fala de seus amigos, porque até de teia de aranha já os tinha chamado junto com a aranha. E agora ele vai perguntar ao Senhor. Jó diz: ensina-me tu, porque de ti eu aceito. Jó 42, versículo 5. Certo? Eu aceito de ti, Senhor. Me ensina, abre os meus ouvidos. Versículo 5. Mas agora tivei os meus olhos. Ele declara que Deus se revelou para ele. Os meus olhos te veem. Porque Deus se revelou quando Deus veio na sua revelação descendo até Jó. Podemos imaginar esta revelação, o encontro de Deus com Jó. Deus dizendo: meu filho, como está grande o sofrimento, como é grande esse sofrimento, como você está sofrendo. Te chamaram de sujo, de junco sujo, e o que ele faz e Bildade estão fazendo com você está muito pesado, meu filho. Deus tomou a causa de Jó. Estes teus amigos foram os mesmos que disseram que os teus filhos pecaram e não têm salvação. Então, meus irmãos, é muito difícil quando a pessoa está doente, uma enfermidade que não sara, aí lá vem aqueles amigos que não sabem de nada. Imagine esses que não sabem de nada. Se os que sabem já é difícil e os que não sabem. A doença lá é incurável, a doença lá não sara. Aí qualquer coisa que eles vão dizer, vão ensinar, vão dizer: faz aí um chá de canela que vai passar. Faz aí um chá de cheiro verde. Faz aí um chá de tomate. Um chá de elefante. Um chá de osso de cemitério. Não são isso? Essas pessoas que não entendem nada, são usadas dentro da sua concepção errada, da sua falta de entendimento. Eles estão desesperados. E aquela pessoa que também está desesperada, doente, ela vai acreditando em tudo isto. Até Jó acreditou, infelizmente. Veja aí, Deus se irando contra os seus amigos. Versículo 7, chegamos aqui, 42, versículo 7. Ok? Veja.
Ó, 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Glória a Deus. Então Jó, nesse período do seu sofrimento, estava fazendo o papel do Senhor Jesus Cristo. Todo o sofrimento que Jó estava passando era uma experiência, porque Deus haveria de enviar o Filho de Deus para sofrer em nosso favor. Aleluia. Então a gente percebe que os amigos de Jó foram lá no começo da história para consolar, mas eles deixaram mais doente, como diz a história de Jó. Então não veio para consolar. Se eles veio para consolar, tinha o Satanás lá perto de Jó. Então foram usados. Mas nunca ninguém pode fazer o papel do Espírito Santo, que somente é o Consolador. Este é o Consolador. Este nos ajuda nas nossas fraquezas. Uma das coisas mais lindas, quando a gente lê a Bíblia, aquele caso do episódio de Jairo, é que Jairo não ia com Jesus. Era Jesus que ia com Jairo. Porque quando você vai com Jesus, na primeira dificuldade, você vai embora. Porque você vai com Jesus. Agora é diferente quando Jesus vai contigo. Aí você não abandona. Por isso, segura na mão de Deus? Não. Deixa Deus segurar nas tuas mãos. Aleluia! Marcos capítulo 5, versículo 24. Veja o que diz lá. Versículo 25. E Jesus foi com ele. Dá para dar um glória a Deus? Quando Jesus vai comigo, eu não abandono. Quando eu vou com Jesus, na primeira dificuldade, eu já caio fora do barco. Então eu tenho que deixar Jesus ir comigo. Aleluia. Então, mas Jesus disse que ia com ele. É Jesus quem quer ir conosco. Então ele teve que andar com Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, aleluia. Jacó perdeu a paciência, mas Jó também perdeu. Vocês querem ver o versículo? Vamos lá? Jó capítulo 19. Ó. Jó 19, versículo 8, versículo 4, corrigindo, versículo 4. Veja lá, ok? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Calma, Jó, não perda a paciência não, Jó. Os seus amigos falaram tão mal que ele acabou sendo convencido por eles. Aquela questão, você não fez. Ao contrário, você fez isto. Você disse, eu não fiz. Ah, você fez, eu não fiz. Você fez. É, eu fiz. Porque é tribulação. Nós vamos ver esse caso agora. Os amigos falaram tão mal que ele acabou cedendo à pressão, sendo convencido por eles. Então Jó apanhou tanto deles que era capaz de assinar uma confissão de culpa que tinha matado até 10 pessoas. Porque foi com muita pena, meus irmãos. Os amigos de Jó não tiveram pena, e nem dó, nem piedade. Uma pena não é tão grande quanto palavras. Talvez Jó tenha pensado, assim, de tantos vocês me torturarem, dizendo que eu pequei, então eu digo, eu pequei. Vocês não querem que eu diga? Pronto, eu pequei. Não diga, Jó. Deus disse que você não pecou. Irmãos,
Você tem que ter experiência com Deus, meus irmãos. O inimigo é sagaz, é perigoso. É terrível essa questão. Versículo 6 aqui, capítulo 19, versículo 6. Saber agora que Deus é quem me transtornou e com a sua rede me cercou. Estou meio baldeado, Deus me deixou louco. Então, de tanto eles encher a cabeça de Jó, Jó começou a ficar doente, pensativo. Estou meio doido mesmo. Veja aí, versículo 7, capítulo 19. Isso é forte, viu, irmão? Olha aí. O que é que ele vai dizer? Versículo 7. Eis que clamo, violência. Não tem uma maior violência do que violência de palavras. As pessoas não batem mais, mas maltrata, bate com palavras. É muito mais pior do que uma surra. Mas não sou ouvido. Violência, estou sendo violentado por palavras, mas não sou ouvido. Ele grita, socorro, mas não há justiça. Terrível, né? Então, lembra do caso de Sansão, a Dalila? Palavras e palavras, fala, até que Sansão não suporta mais as forças daquelas palavras e contou todo o segredo a Dalila. Não ceda à mentira. Nunca diga que pecou sem ter pecado. Existem pessoas que violentam somente com palavras. Sabe por que o Senhor abominou a atitude de Davi? Será que foi por ter cortado aquele pedaço do manto da roupa de Saul? Não. Mas foi que ele pegou aquele pedaço e mostrou a Saul, dizendo, você está no meu controle. Isso aqui é uma violência de palavra. É nesta violência de palavra que Davi mostrou a sua soberba, Deus então se irou. Deus não trabalha com violência, Deus trabalha com confissão. Glória a Deus. Veja aí, versículo 4. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Não, Jó. Capítulo 19, versículo 4. Voltei aqui, Jó não havia errado, mas eles convenceram Jó de que a pobreza dele e a miséria dele era por causa do pecado. Os seus filhos estavam no inferno, segundo a teologia deles, que não tinha salvação para os filhos. Terrível, né? Quando as pessoas vieram te acusar de algo que você não fez, não diga que fez. Você errou. Sem ter errado, não errei. Aleluia! Como no caso de Sansão, o poder das moléstias das palavras de Dalila, Sansão caiu. Porque Jó acabou dizendo, eu errei. E ele não errou. Porque quem disse foi Deus, logo no início do livro. Ele não errou. E é sem causa que ele está passando. É meu servo, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Então ele acaba dizendo, eu pequei. Vão embora, deixe eu em paz. A moléstia das palavras de Dalila também foi grande, que Sansão se angustiou até a morte. Então, a violência dos 3 amigos de Jó foi muito grande, forte. Você pecou, Jó? Não pequei. Você pecou sim. Eu não pequei. Eu sei que tu pecou. Que coisa, né, irmãos? Chegou o ponto de ele dizer, eu pequei. Terrível essa questão. Não se deixe vencer pelas acusações das palavras. Jó, capítulo 19, versículo 7, voltando para cá, porque é forte demais. Eis que clamo, violência. Jó estava sendo violentado por palavras, mas não sou ouvido. E ele grita, socorro, mas não há justiça. Versículo 10 agora. Minha esperança como uma árvore. Mal ele sabia
Mal ele sabia, o Jó, que era Deus que estava dizendo para Satanás, Jó não vai morrer. Aleluia. As palavras de acusação podem ser até piores do que os cacos, do que a doença, mas ele não vai morrer. Versículo 12. Juntas vieram as suas tropas. Tropas, eram 3 amigos. Mas quando a violência de palavras são grande, não se trata de 3, se trata de tropas. E prepararam contra mim o seu caminho, e acamparam ao redor da minha tenda. Aqueles homens vieram de longe, e acamparam ali ao redor dele, de Jó. E Jó diz que não são 3, é uma tropa, porque agora é forte, irmão. Veja, eram 3 amigos, certo? Nós estamos estudando os 3 amigos de Jó. Mas tinha uma potestade de demônios. Era uma tropa espiritual. Amém? Viu? Só que Jó não chama de 3, ele chama de tropa. De tão poderosa que eram as acusações. Irmão, a palavra acusador quer dizer diabo. Agora veja, versículo 13. Pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus irmãos foram embora e voltaram quando somente Deus mudou a sorte de Jó. É que eles voltam novamente. Aí vem os parentes, vem os conhecidos, tudo isto porque Jó agora tem dinheiro e é dobrado. Então Deus prova os nossos amigos. Quando nós temos, eles estão conosco. E quando nós não temos, eles saem da nossa companhia. Isto é terrível. Então, para encerrar, veja, vamos lá? Quem me dera agora que as palavras se escrevessem, estou em Jó 19, 23, pulei para o 23, que é extenso, viu, irmãos? Quem me dera agora que as minhas palavras escrevesse, quem me dera que gravasse no livro. Sabe o que ele está falando aqui? Escrever, gravar no livro. Veja, versículo 24. E que com pena de ferro, com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Irmãos, o DVD é escrito com chumbo. Então está falando indiretamente, atualmente, como se escreve no CD, no DVD. Lembra daquelas radiolas antigas? Então, ele falou estas palavras porque jamais imaginou que haveria uma restauração